Essa semana a Heaven fez um aninho já e desde que eu estava esperando ela, eu já dizia que queria fazer um vídeo contando um relato de experiência aí sobre a minha gestação holística. Então eu, como uma terapeuta holística, como uma mulher que vive a vida também com esse lado mais holístico, místico, integrativo, mágico, eu gostaria de compartilhar então como foi essa experiência da maternidade. E eu tinha como previsão fazer isso ali pelos 3, 4 meses depois dela nascida. Só que o fato é que são tantas coisas que acontecem, todo mês é tanta novidade, tanto acontecimento que eu sempre ficava assim, não, isso tem que entrar no vídeo. E aí, no mês seguinte, não, isso aqui também tem que entrar. E aí, dali uns dias, isso aqui é muito importante, eu tenho que falar. E aí, são tantas coisas que eu fui vivenciando que acabou que essa semana, quando eu me dei conta que Heaven já estava fazendo um ano do lado de fora, não tem como ficar querendo fazer o vídeo mais completo do mundo, porque obviamente não vai dar conta. Então, com certeza também eu acho que foi muito providencial vir fazer esse vídeo agora, porque eu também percebo que várias experiências, vários entendimentos, ensinamentos, eu só fui ter depois que eu saí do olho do furacão. Então, quando eu tava lá em pleno puerpério, quando eu tava lá de barrigão, eu não teria o mesmo entendimento sobre as situações que eu estava vivendo do que agora, olhando um pouco mais distanciado. Então, esse vídeo ele com certeza vai ser longo, mas acho que vai ser muito menos longo do que se eu tivesse gravado lá na época, né? Agora eu consigo selecionar melhor os fatos realmente aí indispensáveis para falar. E eu espero então que gere benefícios, gere coisas boas para as mulheres, para as mães que venham assistir esse vídeo. Olá, mulheres divinas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Com certeza aí o vídeo mais pessoal, mais íntimo, mais confidencial, vamos dizer assim, daqui do canal. Então vocês, quem me segue aí já está acostumado a ver eu falar sobre psicanálise, astrologia, chakras, tarô, enfim. Mas hoje eu vou trazer um relato de experiência da minha maternidade, da minha gestação até esse momento. Claro que com todos esses temas mais psíquicos, energéticos, simbólicos, holísticos, como que eles perpassaram, enfim, todas essas minhas experiências, né? Porque, para além de ser terapeuta holística, eu levo uma vida holística também. Então, vou começar sem muitas delongas, porque senão, né, o vídeo começa sem hora para acabar. Eu quero falar então como que foi aí a descoberta da gestação. E de fato, algo bem importante assim de colocar, né? A Heaven, ela foi muito, muito, muito desejada, mas ela não foi planejada. Então a gente já sabia, eu e o André, a gente já sabia que nós iríamos ser pais de uma menina, a gente já tinha o nome escolhido, a gente já falava nela o tempo todo, só que não foi planejado, né? Mas ela sim foi muito desejada. E o nome Heaven, né? Explicando, né? Ele foi uma ideia do meu marido, do André. Ele é muito fã do MasterChef e tinha uma participante numa das edições que se chamava Heaven. E ele gostou muito da participação dela, dos pratos, da postura dela ali com os jurados, enfim, e ficou com aquele nome. A gente também sempre quis um nome diferente para nossa filha, ficou ali com aquele nome. E quando a gente foi pesquisar também assim, o significado, Heaven, uma das traduções é Paraíso de Deus. Então, já estava escolhido há bastante tempo esse nome dela, tá?
Quem descobriu o Heaven foi a minha gata. Então a descoberta da gestação foi com a Coen. E a Coen, ela é muito mimosa, muito querida, mas ela não é moleza, ela não é muito fácil não. Então ela não é de muitos abracinhos e beijinhos e mimosices assim gratuitas, né? Só que de fato teve um dia que eu tava deitada e aí, né, já vem aí os sinais, né? Depois do almoço fiquei com um cansaço assim, ó, infinito, master. E eu me deitei depois do almoço, sem saber que já era um sinal de gravidez, né? E a Coen, ela se deitou na minha barriga e começou ali a amassar pãozinho na barriga. E aquilo foi uma coisa tão atípica que eu gravei. Eu vou ver se eu encontro o vídeo e aí eu coloco aqui também. E eu gravei o vídeo dela amassando o pãozinho na minha barriga e eu... Nossa, alguma coisa está bem diferente, porque isso não é normal. Então, o primeiro serzinho aí que suspeitou da gravidez foi a Coen. Isso foi no final de novembro. Dia 1º de dezembro, a minha menstruação não veio, já era ali para vir nessa data, mais ou menos ela não veio. Eu sempre cuidei a minha menstruação ali pela mandala lunar, os períodos férteis, tudo, ali pela mandala lunar, e dia 1º já deveria ter vindo a minha menstruação. Fiz o teste de gravidez e deu negativo. 10 dias depois, dia 10 de dezembro, minha menstruação continuou não vindo, refiz o teste e aí deu positivo. Isso foi então em 10 de dezembro de 2022. Foi quando deu positivo o teste de gravidez da Heaven. E algo também que eu quero destacar bastante, quero colocar aqui uma ênfase, nós fizemos todo o nosso pré-natal pelo SUS. Então, a gente fez ali o exame de farmácia do palitinho pago. Dali em diante, a gente fez o acompanhamento, o teste de sangue para confirmação, tudo. A gente fez pelo SUS e foi um acompanhamento assim, ó, excepcional, um carinho, um cuidado. Teve seus poréns, que a gente já vai chegar lá, mas tenho que ressaltar, faria o acompanhamento novamente pelo SUS e torço demais que muitas outras mulheres tenham essa possibilidade de fazer um acompanhamento de qualidade como eu fiz gratuitamente, tá? Incluindo aí também, né, nessa parte do acompanhamento do SUS, algo além dos exames, das consultas, tudo, estava incluído também no pré-natal cursinho para gestante. Então eu e o André, nós fizemos cursinho de gestante, então era uma vez por mês, tinha ali uma aula ensinando alguma coisa. A dar banho no nenê, a como amamentar, a cuidados na primeira semana, cuidar do umbigo, se tem cólica, o que que faz. Esses primeiros cuidados a gente teve cursinho durante toda a gestação para aprender. Tá? Então foi muito bacana também, com certeza nos ajudou demais. Eu separei aqui em alguns tópicos, então, para tentar não esquecer os principais temas, tá? O enxoval é bem importante, né? O tema do enxoval. O enxoval da Heaven a gente fez assim, ó, bem minimalista, o mínimo de peças possíveis, tá? E também assim, as cores também mais neutras, mais básicas também, né? Então todo mundo até depois que descobre que é mãe de menina, todo mundo só dá coisa rosa, é mãe de menino só dá coisa azul. Então a gente buscou também, dentro do possível, ir aí com peças bem básicas, bem neutras, para não ficar esse over rosa que em geral acaba acontecendo. Mas, para muito além disso, um outro foco que a gente tinha na construção do enxoval foi de reaproveitar peças. Então, a gente ganhou muitas roupinhas que já tinham sido usadas por outras pessoas. Nós compramos coisas em brechó. Muitas coisas foram
pouquíssimas coisas assim de que a gente comprou novo, zero. E também ganhou, a gente deixava bem claro, quer dar peça de brechó, pode dar, a gente ama, porque a gente também pensa até esse ato em si, né? Esse ato em si do reaproveitar peças como algo que a gente quer repassar para a Heaven. Então, embora ela ainda não entenda, a gente quer que já esteja nessa energia de as coisas não serem, né, descartáveis, não entrar também num consumismo de um guarda-roupa cheio de coisas para uma bebezinha que daqui a pouco vai usar uma roupa uma vez só, como algumas vezes acontece. Então, a gente também teve esse cuidado aí na construção do enxoval. Então, foi um enxoval que a gente buscou que ele fosse consciente o máximo possível. E outro tema também que entrou na construção do nosso enxoval foram as fraldas ecológicas. Então, nós usamos as fraldas ecológicas a partir do 3º mês da Heaven. Ali, antes ela era muito pequenininha e também estava muito frio, ia ser bem difícil até secar. Então, ficou melhor começarmos ali a partir do 3º mês dela. Final do 2º mês ali a gente já começou a usar. E a gente até hoje usa predominantemente durante o dia a fralda ecológica e à noite sim, à noite a gente usa a fralda descartável até para ficar mais rápido ali no movimento da madrugada, fica mais rápido ali, só descartar, né? Ainda mais quando tem ali um cocôzinho, alguma coisa, já descarta, sem muita movimentação durante a madrugada. Mas durante o dia, predominantemente a ecológica. Gostamos muito, uma experiência muito bacana, adoramos, super recomendo, tá? E claro que eu também fiz algumas pecinhas do enxoval. Não fiz tantas quanto eu gostaria, confesso, porque eu também trabalhei muito. Foi uma época que eu trabalhei bastante como terapeuta. Então, e além de trabalhar muito, eu estava bem disposta, né? Mas eu fiz algumas pecinhas de bordadas, toalhinhas, coisinhas bordadas, e também fiz coisas de crochê, roupinhas de crochê para ela também. Então, foi a minha primeira profissão, né? Quem não sabe, a primeira coisa que eu trabalhei foi fazendo enxoval de bebê. Com 15 anos eu comecei a trabalhar. E no fim acabei não fazendo tanta coisa como eu gostaria, mas ainda tem tempo de fazer muitas coisas para ela. Mas então, nosso enxoval foi composto mais ou menos assim, tá? Outra coisa que fez parte aí da gestação foi, e aí é um cuidado que eu recomendo que todas as mulheres tenham, eu fiz yoga e terapia toda a gestação. Toda a gestação. Foi muito importante. Eu até digo assim para as mulheres, façam uma vaquinha no chá de bebê, façam uma vaquinha no chá revelação para fazer terapia, para fazer um yoga para gestante, porque faz toda a diferença. Eu sou instrutora de yoga, então já faz alguns anos que eu não dou mais aula de yoga. E eu até poderia fazer as práticas em casa sozinha, mas eu preferi realmente fazer com outra pessoa, com mais experiência, me orientando, alguém olhando de fora também é insubstituível do que a gente fazer sozinha mesmo, eu tendo conhecimento. Então eu fiz aula de yoga, inclusive a minha instrutora de yoga se tornou também a madrinha da Heaven. Então eu fiz aula de yoga durante toda a gestação e fiz terapia, psicanálise, com uma psicanalista também durante toda a gestação e no pós-parto também. Então, por favor, façam ali a força que vocês puderem para inserir isso no pré-natal de vocês, para inserir isso no pós-parto de vocês, porque faz muita diferença. Super, muita, tá? Vem muitas sombras do que, da mãe que a gente teve, as expectativas que a gente tem por ser mãe, as pressões que a gente recebe por estar grávida e, nossa, é muita coisa assim que permeia a gestação. Então fazer terapia é importantíssimo para o bem-estar da mãe e para o bem-estar do bebê. A mãe tem que estar muito bem para o bebê também estar bem, tá? Então
muito importante. Isso aí tudo fez parte desse momento, tá? Com relação aos desconfortos da gestação, né? Então, ali nos 3 primeiros meses, mais ou menos, foi um cansaço muito, muito grande, muito sono, muito, assim, eu me arrastava, assim, demais pra tudo, pra tudo. E, então, esse foi o principal. Depois, eu tive lá, mais ou menos pelos 6 meses, eu tive um pouco de enjoo, do tipo eu me levantar bem. Aí no que eu tava fazendo, assim, preparando o café da manhã, arrumando a comida dos gatos, abrindo a casa, começava assim a vir um enjoo, mas aí daqui a pouco já passava. No que eu tomava café já passava, começava a trabalhar, fazer minhas atividades já passava. Não vomitei nenhuma vez, não tive desmaio, nada disso. Foi ali nos primeiros meses mesmo, muito cansaço, depois ali perto dos 6 meses, algum tempo de um enjoo, um desconforto no início da manhã, mas logo em seguida passava. Aí sim, no final da gestação, sim. No final da gestação eu tive bastante desconforto, eu tive azia, não tinha mais posição para dormir, não dava para dormir de um lado, não dava para dormir do outro, não dava para dormir de barriga para cima. Eu comecei a dormir quase sentada. Quando chegou ali nas últimas semanas, então eu comecei assim a erguer assim o, o travesseiro, então ia subindo, ia subindo, ia subindo. Quando eu cheguei ali nos últimos dias de ter a Heaven, eu já estava quase sentada, dormindo. Não tinha muita posição, porque tudo tava assim, ó, bem desconfortável, né? Então, eu sempre conversei muito com a Heaven na barriga, né? De que eu queria que ela nascesse a hora que ela quisesse, no momento que ela se sentisse que era o momento. Mas eu não vou negar que quando chegou ali os últimos dias, eu tava com muita vontade que ela nascesse de uma vez. Então, nossa, queria demais que ela nascesse. Por causa que já tava assim, ó, muito desconforto. Eu não tive ansiedade a gestação inteira, não tive. Mas ali nos últimos dias eu já tava, acho que principalmente pelo desconforto físico. Principalmente pelo desconforto físico eu já tava assim, ai, já podia nascer, né? Então fiquei assim ali nos últimos dias. A previsão do parto era 15 de agosto e ela nasceu dia 2 de agosto. Tá? Ela nasceu exatamente no dia que completava 39 semanas, tá? Bom, o pré-natal, ele foi, como eu disse, muito bom, foi excelente todo o acompanhamento que a gente teve pelo SUS, mas teve sim uma situação aí que foi muito desagradável, tá? Eu sou vegetariana há 10 anos já, mais de 10 anos já tenho que eu sou vegetariana, e a gente viveu uma experiência de preconceito por eu ser vegetariana. Tinham algumas consultas com o obstetra que ele ou fazia umas piadinhas assim sem graça, ou ele fazia umas perguntas toscas, sabe? Então, já era algo que a gente já tinha percebido que ele era meio esquisito sobre esse tema, tá? Mas até então nenhum problema. Só que teve uma dos ultrassons que a gente fez que apareceu uma alteração, tá? Em que a cabecinha da Heaven ela seria desproporcional ao resto do corpinho, tá? Então não vou aqui entrar na parte dos percentis, essa coisa toda aí, técnica, científica, enfim, mas só passando aí o resumo, né? E que apareceria que a cabecinha dela seria menor que o resto do corpo. Mas no próprio exame dizia que pela posição que ela estava no momento, não tinha como ter certeza daquele dado, que o ideal era refazer o exame para ela estar numa outra posição e conseguir se medir com maior exatidão, tá? Só que o que aconteceu?
supostamente o médico só viu, acho que a parte que ele interessou, né? Não sei. E disse que fez ali toda uma documentação de que a minha gravidez era de alto risco, que tinha chances da Heaven nascer com múltiplas malformações, que ela teria microcefalia, que o acompanhamento não podia ser continuado a ser feito por ali, teriam que me encaminhar para fazer em Porto Alegre, porque a cidade não teria estrutura para a gravidade que era a minha gestação. E colocou junto disso tudo a observação de que eu era vegetariana, dando a entender que a causa de uma possível malformação da minha filha seria o fato de eu não comer carne. Quando sabemos que não existe absolutamente nenhuma comprovação científica ou de observação clínica que o vegetarianismo tem alguma relação com malformação, tá? Enfim, nós ficamos muito arrasados, até a própria forma que ele tratou a gente, que ele, tipo, parece que meio que queria se livrar, assim, foi muito, muito desagradável. A gente ficou muito triste, muito preocupado, sem saber o que fazer com aquela informação toda, com aquilo tudo, preocupado pelo bem-estar da Heaven, pela gestação, enfim. Só que a gente decidiu procurar outra opinião e a gente falou com outros 2 obstetras, tá? E refez o exame, aí esse exame a gente refez ele particular. E os médicos que analisaram todos os meus outros exames e o novo exame que eu repeti foram muito claros que não tinha fundamento aquilo que o médico tinha dito, que não tinha lógica pegar uma informação solta e querer linkar com todas aquelas coisas que ele estava linkando, de malformação, de microcefalia, de gravidez de altíssimo risco, enfim. Que, inclusive, os 2 disseram assim, mais ou menos as mesmas palavras, que aparentemente ele nem tinha lido o exame. Porque se ele tivesse lido o exame na íntegra, a única coisa que ele deveria ter feito era mandar repetir o exame e daí investigar. Mas que com todo o histórico que eu também tinha, não fazia o menor sentido aquele tipo de diagnóstico ali que ele deu, aqueles encaminhamentos que ele deu. Então, a única lógica é realmente um preconceito, uma discriminação por eu ser vegetariana, né? Nós retornamos lá para o centro obstétrico, falamos com a enfermeira responsável, expusemos toda essa situação e nós dissemos que a gente queria continuar o pré-natal, sim, pelo SUS, mas com outro obstetra, porque com ele não tinha mais condições. E a gente sabia que se era também um direito nosso, né? E prontamente foi solucionado, a gente foi encaminhada para uma obstetra mulher, aí era uma outra obstetra que tinha ali, e nós concluímos o pré-natal com essa outra obstetra. Então, foi sim algo muito desagradável, muito sério isso que nos aconteceu, e foi por a gente buscar informação, buscar esclarecimento, os nossos direitos, se informar, foi que a gente conseguiu aí reverter essa tosquice, essa crueldade, na verdade, que esse obstetra estava fazendo, né? Enfim, passamos por isso e está tudo lindamente com a saúde da Heaven até hoje, tá? Pena aqui também, né, assim, colocando um parênteses, contando isso depois para outras pessoas aqui, a gente ficou sabendo que, infelizmente, é um padrão dele, assim, fazer coisas desse tipo. Então, infelizmente, eu não fui a primeira e nós fizemos já a denúncia, tá? Então, a gente fez também a denúncia lá na ouvidoria do hospital. Não sei se eu vou ter sido a última, né, a ter passado por isso, talvez não, mas a gente deu aí esse retorno, esse feedback, tá? Então, no dia, eu trabalhei até o dia 31 de julho, era um domingo, atendi como terapeuta,
ali até o dia 31 de julho, que foi o domingo. Na segunda-feira, dia 1º de agosto, eu e meu marido, a gente estava fazendo um mês que a gente tinha se casado no civil. Então a gente estava planejando ali fazer alguma comemoração de noite. Então a gente ia pedir alguma coisa para comer, ia sentar, ia deitar para assistir alguma coisa junto, dar uma relaxada, enfim. E dia 1º, então, eu não trabalhei, mas eu tinha terapia. Então, eu fui atendida às 5 da tarde. Terminou das 4 às 5 da tarde. Às 5 da tarde terminou o atendimento que eu fiz, né? Eu como cliente, né? Eu como paciente, terminou às 5 horas. Aí, eu desci, é o segundo andar aqui em casa, né? Desci para pegar ali umas comidinhas pra gente comer e assistir um filme. Eu e meu marido, a gente trabalhava e trabalha em casa, né? A gente assistiu um filme, comeu alguma bobagem e tal. E eu estava subindo a escada, cheia de pipoca, biscoito, suco, um monte de coisa assim na mão, subindo a escada, e aí num dos degraus, quando eu abri a perna, a bolsa estourou. A bolsa estourou às 5h20 da tarde do dia 1º de agosto, tá? E não tive dor nenhuma, até algumas mulheres dizem, tu ouve um poque quando estoura a bolsa. Não tive dor, não ouvi nada, só que começou a sair, tipo, um xixi involuntário, né? E aí eu até mandei mensagem para uma amiga minha que a bolsa dela tinha estourado também. E eu perguntei, Roberta, como é que é quando a bolsa estoura? E aí ela contou e eu, então minha bolsa estourou mesmo. Como a gente ia nos cursinhos, como a gente foi em todos os atendimentos de pré-natal, já tinham nos informado que não é assim, a bolsa estoura, tem que sair correndo pro hospital. Não, se não tem nenhum sintoma de se não tem nenhum sintoma de contração, alguma outra coisa, tem até 24 horas para o bebê nascer. Então não é no momento seguinte que tem que ir para o hospital. Então o que a gente fez? Já que estava cada hora, cada minuto mais próximo da Heaven chegar, nós estávamos comemorando o nosso mêsversário. O que a gente fez? Pedimos uma pizza para celebrar o momento e também relaxar, descontrair um pouquinho ali do momento todo, né? Enfim. Então, a bolsa estourou às 5h20 e 15 para 7 começou as contrações. Então, 15 para 7 foi a primeira contração e aí foi de meia em meia hora. Depois foi 7h15, depois foi 15 para as 8. Depois começou a cada 20 minutos, teve mais umas duas a cada 20 minutos, depois uma 15, depois umas duas a 10, e aí quando deu 5 minutos, aí a gente foi pro hospital. Meu marido até queria ter ido pro hospital um pouquinho antes, né? Mas a gente seguiu a orientação que era das contrações com menos de 5 minutos de espaço entre elas, até porque a gente mora muito perto do hospital. Aqui a cidade que a gente mora é bem pequenininha, então a gente mora bem pertinho do hospital. Então, quando deu ali menos de 5 contrações, menos de 5 minutos de cada contração, a gente foi pro hospital. A bolsa já estava pronta dentro do carro, a coisa toda. Aí a gente foi pro hospital. Então, a gente chegou no hospital ali mais ou menos umas 9h30 da noite, tá? Agora, um outro ponto muito importante que eu quero colocar, antes de falar do parto em si, não posso deixar de mencionar, que é o plano de parto. Isso foi ensinado também pra gente pela equipe lá de enfermeiras do Centro Obstétrico, do pré-natal, e nos cursinhos também para gestantes isso foi muito reforçado. Façam seu plano de parto, façam plano de parto. Tem 1000 modelos na internet, busca aí aquele que mais se conecta aí com seus valores, o que você quer e faça. Já chega no centro obstétrico lá para ter na maternidade e apresenta o teu plano de parto.
E eu fiz o plano de parto no domingo de manhã. Eu pesquisei ali vários modelos e escrevi até com o próprio punho, porque a gente não tinha impressora e eu pensei, mas gente, se eu tô para ganhar a qualquer momento e eu ficar esperando o dia que eu vou ir no centro, eu vou ter o bebê e vai ficar no arquivo do computador, né? Então, por via das dúvidas, eu fiz ali a próprio punho e foi a melhor coisa, porque no dia seguinte a bolsa já tinha estourado, né? E expliquei ali para o André também todos os pontos, ressaltei que ele seria a minha voz, e foi até o meu cérebro ali em muitos momentos, então que ele tinha que estar preparado, consciente de tudo que era, como que tinha que fazer. Eu não vou me recordar agora de todos os pontos que eu coloquei ali no plano de parto, mas algumas coisas que eram importantes assim pra gente era evitar tanto quanto possível todo tipo de intervenção medicamentosa, seja para acelerar parto, para tirar dor, para qualquer coisa. Evitar e priorizar métodos naturais não invasivos. Esse aí a gente colocou como destaque, tá? Então, o uso de massagem, aromaterapia, cromoterapia, bola de pilates, posições de yoga, respirações, os pranayamas. Então, esse era o nosso objetivo, priorizar isso, tá? Outro ponto que a gente colocou era também evitar, tanto quanto possível, o uso de fazer epísio, foi outro ponto que a gente colocou, que o André estivesse junto de mim 100% do tempo, o tempo todo junto de mim, e depois que a Heaven nascesse, que ele ficasse com ela o tempo todo. Então, que ela também não ficasse sozinha, ele ficasse com ela o tempo todo. E teve mais algumas outras coisas que agora não vou me recordar, mas essas são as principais assim que eu coloquei. A gente chegou, então, por volta desse horário, das 9h30 da noite, lá na maternidade. Já chegamos e colocamos e apresentamos ali o plano de parto, tá? Apresentamos para as enfermeiras. O médico, que no caso era o médico de plantão, né? Então, como era pelo SUS, era o médico de plantão que estivesse ali, queria fazer o parto. Ele visivelmente preferia fazer cesárea, tá? Mas, né, respeitou a nossa opinião ali, a nossa decisão o tempo todo, tá? As enfermeiras, elas vieram conversar com a gente sobre o plano de parto, então elas colocaram ali também, isso daqui é totalmente possível, isso aqui a gente vai tentar dentro do possível, e teve uma ou outra coisa que elas disseram que aquilo ali não daria para fazer, mas eram coisas assim, ó, que nem eu lembro exatamente o que eram, detalhes, tá? Mas assim, ó, 90% do plano de parto foi seguido, tá? Inclusive toda essa parte de intervenções não invasivas para o alívio de dor, tá? Então foi usado lá no quarto, era um quarto privativo só, eu estava dentro do quarto, tá? Gente, também, pelo SUS, eu não paguei quarto particular, aqui cada gestante fica em um quarto individual para ter o filho, não é várias tendo filho junto. Então, nesse quarto que eu tava, foi usado aromaterapia pro alívio de dor, foi usado massagem pro alívio de dor. A enfermeira ensinou o André como fazer massagem ali na minha lombar, na barriga, para aliviar a dor. O óleo era óleo de girassol, se eu não me engano, com lavanda. Acho que era, se eu não me engano era. Eu tenho certeza que era óleo de girassol. E no ambiente era óleo de lavanda que tava tendo, tá? Usei a bola de pilates muito para ajudar no parto. Tinha um banheiro que era privativo do quarto, então também fiquei no chuveiro o tempo que foi necessário. Inclusive, teve um certo momento que eu fiquei no chuveiro, na bola de pilates, com o André fazendo massagem ali, né? Pra ajudar a aliviar a dor, né? E
tinha cromoterapia também. Eu me lembro que teve um momento que a enfermeira perguntou se queria colocar alguma música, que tinha ali a caixinha de som. Eu me lembro que eu cheguei a pensar na música que eu gostaria até. Só que eu não tinha força para verbalizar, não tinha raciocínio para dizer. Aí eu só disse não, não, nada. E aí ficou sem, né? Eu cheguei lá na maternidade com 3 centímetros de dilatação. Aí o obstetra ficou meio assim, não sei se dá para fazer parto normal, não sei o que. E a gente, não, vai dar certo, vamos fazer. Aí 2 horas depois ele voltou, tinha 5 dedos, tinha 5 centímetros de dilatação. E 3 horas depois tinha 9 centímetros de dilatação. E realmente assim, ó, não tinha cabeça, eu não entendia o que estava acontecendo assim na volta. Realmente o André foi minha voz e meu cérebro durante todo o tempo ali do trabalho de parto. As pessoas me falavam, respira assim, faz força assim, te posiciona assim. E eu não atinava, eu tinha que olhar para ele e perguntar, o que é que ela disse? Como é que é? E aí ele repetia, porque eu realmente não conseguia. Como diz, realmente eu estava na partolândia, não fazia a menor ideia o que estava acontecendo no resto do mundo, tá? Tinha lá na sala de parto aquelas banquetas de parir, né? Então aquelas banquetas ali para ter o filho, né? Na posição sentadinha, né? Foi oferecido realmente para eu ficar nessa posição sentada ali para ter o filho, para eu ficar, se quisesse ficar de 4 para ter. Só que chegou num certo momento que eu tinha tanta dor, assim, ó, eu já cheguei lá muito cansada, tipo, na hora que eu iria dormir, né, porque eu fiquei acordada o dia inteiro, na hora que eu ia dormir foi quando as contrações estavam mais fortes, então eu já estava cansada, eu já estaria naturalmente cansada do dia, e ainda estava tendo contrações. Então chegou um certo momento que eu só pedi para ficar deitada, porque eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar de 4, não conseguia ficar em posição nenhuma. Chegou um certo momento que eu só conseguia ficar deitada. E eu tinha consciência de que não era a melhor posição para ter filho, não é a posição mais rápida, mais confortável ali, ergonomicamente falando, né? Não é a melhor posição, mas foi a posição que deu para fazer. Então, acontece também isso. Eu tive recurso, orientação, apoio para ter em outra posição, mas não consegui. Mas, enfim, ela nasceu então na madrugada do dia 2 de agosto. Teve sim que fazer epísio, tá? Porque realmente eu já tava com muita dor, eu já tava muito cansada, eu já tava ficando sem força. Então eu mesma autorizei a fazer a epísio. Então eu mesma pedi, né? Eu já tinha avisado que eu não queria fazer, mas chegou um certo momento que eu pedi, não, vamos fazer epísio para conseguir manter então o parto normal, porque eu realmente sentia que eu não iria aguentar muito mais tempo fazendo força, muito mais tempo com dor, pedi, enfim, para fazer a epísio, tá? Enfim, ela nasceu com toda a saúde, muito bem, foi tudo super tranquilo. Fomos direto pro quarto e deu tudo certo. Inclusive, né, até uma coisa que eu tinha assim desejo, mas não coloquei no plano de parto e não quis falar também, né, mas eu tinha o desejo de ter ali o carimbinho da placenta e elas me deram. Então, mesmo sem eu pedir, elas me deram. Depois eu vou colocar uma imagenzinha aqui para vocês. Elas fizeram o carimbinho ali da árvore da vida da Heaven. Então, para mim esse foi um momento também muito lindo, muito bacana. A equipe foi sensacional. É um momento assim de muita tensão, muita urgência, enfim, mas eu me senti muito bem assistida, tá? Inclusive até essa situação que eu coloquei de visivelmente ali o médico estava querendo fazer o parto de cesárea, mas eu fui bem clara que era parto normal que eu queria. O meu
O meu pré-natal todo foi certinho, então não teria por que ser uma primeira opção fazer cesárea, que não era a minha primeira opção. Então, foi tudo bem e ele realmente conduziu o parto ali perfeito, não teve problema nenhum, tá? Então, acho que isso também vem a confirmar aquilo que eu falei antes do outro médico, né? Ter colocado aqueles diagnósticos, enfim, né? Quando a gente tá bem informada, quando a gente sabe o que quer, quando a gente sabe o que tá fazendo ali, o que tá acontecendo no nosso próprio corpo, a gente vai colocar aquilo que a gente está dizendo. Então, é muito importante isso, estudar, ter informação. Eu me informei muito, o André se informou muito, então a gente foi para todos esses ambientes de pré-natal, de maternidade, pós-parto, sabendo o que é possível, o que está dentro da lei, qual é a nossa posição, nossos direitos, os nossos deveres, as nossas... como gerenciar também as nossas expectativas e emoções nesses contextos. Então, mulheres, estudem muito, busquem muita informação, os direitos de vocês e se coloquem ali, né, como protagonistas mesmo da história de vocês. Acho que é muito, muito importante isso, né? É claro que eu tenho consciência que o sistema de saúde aqui da cidade de Igrejinha é muito bom. Então, eu já morei em várias cidades, meu marido também já morou em várias cidades e a gente concorda que aqui o sistema de saúde é muito diferenciado. Mas ainda sendo muito bom, sendo assim, ó, excelente. Eu morei em cidades que o hospital particular não tinha a mesma qualidade que o hospital público daqui tem. Mas mesmo assim, isso não exime a gente de exercer o protagonismo das nossas vidas, tá? Então, fica aí, acho que esse ensinamento que eu tive também, tá? Pós-parto, então, né? Já quero começar falando de algo que não vejo ninguém falar por aí. Não vi até hoje, com todas as pesquisas que eu já fiz, alguns perfis que eu sigo de maternidade, nunca vi alguém falar isso que eu vou dizer para vocês. Eu não sei por que ninguém diz, porque deveria dizer, né? É uma coisa muito importante. O que é? O que é muito importante? O que deveria dizer? Gostaria de dizer que no pós-parto, logo depois que nasce nosso serzinho de luz, os 30, 40, talvez 50 dias ali depois do parto, a nossa Ione fica irreconhecível, fica muito diferente. Assim, eu tive que fazer epísio, eu autorizei fazer epísio, então teve esse fator também, né, que é diferente ali, né, até cicatrizar tudo, desinchar, aquela coisa toda. Mas além disso, assim, ó, é muito diferente, tá? Então, eu procurava informações sobre isso e ninguém falava. Como tem a consulta do pós-parto, né? Então, a gente já sai da maternidade com a consulta com a ginecologista marcada 20 dias depois, né? Pra ir lá ver se tá tudo bem. Eu perguntei, né? Fui tirar as minhas dúvidas, porque realmente até aquele momento eu não sabia o que estava acontecendo, né? Com a minha própria Ione, né? Do tipo, ela vai ficar assim? É isso mesmo, né? Mas não, tá? Ela volta ao normal, sem prejuízo de nada, tudo bonitinho, ok, certinho. Até em alguns sentidos assim mais gostosinho até do que antes, enfim. Mas não se assuste, porque os primeiros dias é muito estranho, muito estranho. Então, fica aqui esse recado, esse aviso, que se ninguém te contou, se você não viu isso em lugar nenhum, aqui, ó, terapeuta Cíntia tá te dizendo. Deixa um tempinho que a tua Ione precisa descansar, se energizar, e dali um mês e meio,
ela estará belíssima como antes, ok? Então, importante de colocar isso, tá? Então, como parte desse relato de experiência sincerão da minha gestação holística, tenho que compartilhar com vocês que nesse momento de pós-parto, a minha musculatura pélvica ali ficou muito enfraquecida. A região do períneo também ficou muito enfraquecida, principalmente até pela própria epísio, né? Então, tive também diástase, um dedo mais ou menos de diástase, minha barriga ficou também bem flácida. Então, teve toda essa modificação ali nesse período do pós-parto, tá? O que que eu fiz então para resolver isso? E hoje eu considero que um ano depois do parto está, gente, 90%, 90% completamente resolvido. E como que eu cheguei aí, um ano depois do parto, a ter resolvido, solucionado a flacidez, a diástase, o enfraquecimento ali da musculatura pélvica vaginal? Foi, em primeiro lugar, com os posturas de yoga. Então, os asanas, foi praticando yoga que eu trabalhei essa musculatura toda, trabalhei essa questão da incontinência urinária, trabalhei essa questão da flacidez da barriga, resolvi a diástase, não tem mais diástase, também foi praticando yoga e também importantíssimo o uso dos Yoni Eggs. Então, o uso dos Yoni Eggs também transformador. Melhorou, e eu vou considerar assim, ó, hoje essa região está muito mais saudável do que era, inclusive, antes do parto, graças aos Yoni Eggs e aos exercícios de pompoarismo aliados aos Yoni Eggs, usados juntos com os Yoni Eggs. Importante, eu não falei, eu ganhei 8 quilos durante a gestação. No que eu saí da maternidade, cheguei em casa ali, acho que 1 a 2 dias depois eu me pesei, eu já estava com menos 4. Então eu engordei 8 na gestação, praticamente saí da maternidade com metade do que eu tinha ganho, mas logo depois, acho que no primeiro mês, eu já engordei tudo de novo. Voltei a ficar 8 quilos a mais do que o meu peso anterior. E isso por quê? Porque eu comecei a me alimentar muito mal. Me alimentar muito mal. Enfim, eu tava me recuperando, tinha dor, estava cansada. A Heaven dormia muito mal. Então, eu comia qualquer coisa que tinha, dormia quando dava, então acabei engordando 4 quilos, acho que um mês foi. Mês e pouco, eu engordei os 4 quilos de novo, tá? E o que que acontece? Eu sempre dizia, né, assim, nos meus atendimentos como terapeuta, né? Eu sempre dizia para as mulheres que a gente tem que se cuidar para depois querer cuidar dos outros. Não adianta a gente não estar bem e querer cuidar dos outros, colocar o filho em primeiro lugar, a família em primeiro lugar e a gente depois se vê. Sempre disse isso para as minhas clientes das terapias. E o que eu quero dizer agora, depois de ser mãe, é que é fato, é muito real. Não tem como você querer cuidar de outra pessoa se você não cuidar antes de você. Não existe outra pessoa ser prioridade antes de você. Como que tu vai cuidar? Como que a outra pessoa vai ser prioridade e tu cuida da outra pessoa sem ser a prioridade? Essa lógica não acontece. Mas nos primeiros dias do pós-parto, acabou acontecendo de forma no automático. Então, eu comia qualquer coisa, eu dormia quando dava, tomava banho quando dava, saía da cama quando dava, tudo ali, ó. Foco total na Heaven, foco total na Heaven, enfim.
éramos só eu e o André, então a nossa família, ninguém da nossa família morava aqui na nossa cidade, sem rede de apoio, zero rede de apoio, era só eu e o André. Então era toda a atenção, todo o foco ali na bebezinha e se tá respirando bem, será que tem refluxo e tudo, né? Então foi quando eu fiquei assim, ó, pior, muito cansada, engordei, enfim, foi um caos. Então, quando eu voltei, saí desse piloto automático aí do heavy, voltei, opa, eu tenho que estar bem para cuidar dela. Aí as coisas começaram a melhorar, começaram a fluir, tá? Mas ainda assim, o primeiro mês foi muito difícil, tá? Porque ela dormia muito mal, 15, 20 minutos e acordava de novo, sempre. Levou semanas para ela dormir 3, 4 horas seguidas. A gente veio a descobrir na consulta de rotina com o pediatra que ela não estava ganhando peso. Então inicialmente eu amamentei só com o peito, mas não foi suficiente, a gente teve que entrar com a fórmula. O peito não foi suficiente, foi aí que ela foi ganhando mais peso. Mas ainda assim, ela dormiu muito mal até por volta dos 6, 7 meses. Dormia muito pouco, muito mal, sem rotina para nada, a gente não conseguia entender, encontrar um padrão, uma rotina ali no sono dela, não teve jeito. Depois do 6º, 7º mês, depois do 7º mês mais ou menos, começou a melhorar. E agora no último mês pra cá, 10, 11 meses mais ou menos, aí já tá muito melhor. Ela só dorme mal mesmo quando tá o dente nascendo. Fora isso, ela dorme muito bem. Aí é claro, né? Quase todo mês tem dente nascendo, né? Então tem ali 3, 4 dias que ela vai dormir mal. Mas aí é só isso. Antes era a exceção, era 1, 2 dias no mês que ela dormia bem. E agora é o contrário, é 1, 2 dias que ela dorme mal. Mas essa questão da privação de sono foi muito desafiadora. Muito. Eu não tive depressão pós-parto, não tive, mas essa privação de sono e esse cansaço por não ter rede de apoio, enfim, era muito desgastante. Só que eu tinha essa consciência de que aqueles dias que me batia uma tristeza, que me batia uma insatisfação, que me batia dúvidas se eu estava fazendo o suficiente ou o que deveria fazer, enfim, como mãe, se estava sendo suficiente, né? E aí vem todos os ensinamentos da psicanálise da mãe suficientemente boa, né? Foi quando eu estava em períodos de muito cansaço e de muita privação de sono. No que eu conseguia dormir melhor, no que eu conseguia descansar mais, passava. Aqueles sentimentos, aquelas sensações, aquelas emoções se dissipavam. Então, eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive momentos, sim, muito difíceis emocionalmente, mas que eu consigo conectar diretamente com essa questão de privação de sono e de cansaço, tá? Outro tema também bem importante aí de colocar, né? Heaven não teve cólica, teve 3 episódios de cólica, 3 ou 4 cólicas, mas só uma das vezes foi necessário dar um remedinho. A gente até comprou o remedinho, mas só deu uma vez, porque realmente nada passou. As outras vezes fazia massagem com óleo de coco. Então tinha assim as manobras, né, de massagem. A gente fez massagem ali com óleo de coco, passou. Zero problema. Não teve assadura, nada de assadura, e eu devo isso principalmente às fraldas ecológicas, tá? Em épocas que eu acabei usando um pouco mais as fraldas descartáveis, ou porque não deu para lavar, ou porque tinha alguma coisa, tinha que ficar saindo de casa, enfim, não daria para ficar carregando ecológica, enfim. Quando acontecia de eu usar muito a descartável, ela começava a ficar um pouco irritadinha.
Aí eu parava de usar descartável, voltava a usar ecológica, passava um óleo de coco. Até hoje a gente não comprou uma pomada de assadura. Começava a ficar vermelhinho, passava um óleo de coco, sem nada, só o olhinho de coco ali, extra virgem, 100%. E no mesmo dia já passava aquele vermelhinho, nem chegou a ficar assada nunca, tá? Não teve refluxo também. Com relação às vacinas, essa daí foi uma dúvida que a gente tinha, porque teve um monte de gente que dizia tem que dar vacinas ainda no particular, procura as vacinas que o SUS não oferece para dar. Aí eu até pesquisei assim um monte de coisa, mas a gente acabou entrando no acordo de só vamos dar o que o SUS dá, fazer esse calendário básico do SUS e ok. Então a gente escolheu não adotar vacinas a mais do que a do calendário do SUS. Nós seguimos todas as vacinas do calendário do SUS e todas são aplicadas no postinho aqui do bairro, tá? Ela não teve reação, também dizem isso, porque a vacina do SUS dá reação, enfim. Não teve reação com nenhum, ela só teve um pouquinho de febre naquela de 2 meses, que eu acho que é uma que tem um monte, né? Teve ali um pouquinho de febre, mas nada demais. Todas as outras, zero problema. Então, a gente segue dando as vacinas ali no postinho do SUS, tá? Com relação, aí já andando, né, aí nos meses, né? Com relação à introdução alimentar, eu acho que antes da introdução alimentar é importante eu falar da licença maternidade, né? Então, eu sou MEI, então eu tenho direito à licença maternidade, eu contribuo como microempreendedor individual, então eu tive a licença maternidade paga, tá? Eu fiquei 3 meses completamente dedicada a Heaven, sem atender ninguém, sem fazer nada, só 100% mãe, tá? Do 4º até o 6º mês, eu voltei a atender as clientes que já faziam acompanhamento terapêutico comigo. Então, eu avisei aquelas que já estavam fazendo atendimento comigo antes de eu ter a Heaven, quando estava grávida ainda. Aquelas que quiseram retornar, eu continuei. Eu só fui abrir turma de curso, só fui abrir agenda de atendimentos, voltar com postagem, voltar com vídeo, voltar com mais ativa nas redes sociais quando ela já tinha mais de 6 meses, tá? Então, eu me organizei também nesse sentido, tá? E acho que funcionou muito bem. Agora que ela tá perto de 1 ano, é que realmente eu tô com aí um ritmo maior, embora eu tenha muitos turnos, que eu sou exclusiva dela. Então, passando agora para introdução alimentar, tá? Então, como eu disse para vocês lá antes, né? Eu sou vegetariana e a Heaven, ela vai seguir também, né? Por morar com a gente, né? Vai seguir aí uma dieta vegetariana, tanto quanto for possível, né? Então, aqui em casa não entra carne, então ela vai realmente ir se alimentando aí com as alternativas sem carne. Ela está indo muito bem, nos primeiros meses ela se alimentava muito, comia muito, 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 quando a gente começou a inserir alimento, mas conforme a própria pediatra falou, né, olha, conforme ela for engatinhando, for andando, ficar sentada comendo vai se tornar muito chato, então ela vai começar a comer menos, e aí isso acabou acontecendo. Então hoje que ela já tá com 1 ano, tem dias que ela não tá realmente aí com toda a vontade de comer, porque, né, sair correndo é mais divertido, mas isso já tinha sido alertado aí para pediatra, tá? Ela ama feijão, alimentos favoritos da Heaven, feijão, lentilha, batata. Lá nos 6, 7 meses ela não gostava de batata de jeito nenhum. Agora ela ama batata de todos os jeitos. Arroz, banana, come infinito. Que mais? Bolo de cacau. Tem um bolinho de cacau que eu faço que ela também come infinito. Então, esses são os alimentos
favoritos da Heaven, tá? Os dentinhos dela, quando começaram a sair os dentinhos, foi com 7 meses, mais ou menos ali na idade que ela também começou a engatinhar. Ela começou a engatinhar com 7 para 8 meses, mais ou menos. Ela 7 para 8 meses dominou, vamos dizer assim, engatinhar. Antes ela meio que engatinhava, se arrastava. Com 7 para 8 ela já engatinhava tudo. As primeiras palavras, esse aqui também, né? É um capítulo à parte, as primeiras palavras da Heaven, tá? Primeira palavra da Heaven foi o quê? Foi o quê? O próprio nome dela. Ela falou o seu próprio nome. Então, eu me lembro que eu tava falando assim alguma coisa com o André, tem que fazer tal coisa da Heaven. E aí ela repetiu, Heaven. Então, como uma autêntica leonina, Heaven leonina, imagina, né? Mamãe astróloga, já tá vendo essas coisas todas, né? Heaven leonina, primeira palavra dela foi o próprio nome. Segunda palavra que a Heaven falou foi Aleca. O que é Aleca? Alexa, porque a Heaven ama ouvir música, ama assim, ó, muda o humor dela quando tem uma música tocando. É uma festa contagiante quando tem música tocando. Então a gente fica pedindo a gente fica pedindo pra Alexa tocar música pra Heaven, né? E aí um dia ela começou a falar Aleca, olhando pra Alexa. Então, segunda palavra da Heaven foi Alexa. Terceira palavra da Heaven foi mamamãe. Mamamãe, terceira palavra. E quarta palavra até o momento da gravação desse vídeo foi H. Querendo pedir água. Água também é uma coisa que a Heaven toma infinito. Adora água. H foi a quarta palavra. E papai, que era a grande expectativa de ser a primeira palavra dela, até agora não fluiu, não saiu o papai ainda, né? Então, até esse momento do vídeo, essas foram as palavras da Heaven. A Heaven começou a andar com 11 meses, então, logo que ela fez 11 meses, ela já dava uns passinhos, 2 passinhos, mas caía, se jogava, se segurava, estava bem segura. Mas deu ali umas 2 semanas, com 11 meses e meio mais ou menos, aí ela desbloqueou. Um dia ela acordou cedão de manhã, acho que era umas 5:30 da manhã que ela acordou sem sono, não teve jeito de dormir. Fomos com ela para a sala, soltou, andou tudo, daquele dia em diante até hoje. Não quer mais saber de engatinhar, não quer saber de colo, não quer saber de nada. É andar e viver a vida que ela quer. Então, andou com 11 meses. Outra situação também bem importante aí, né? É a questão da adaptação dos gatos, né? Porque eles fizeram ali parte de todo o pré-natal da Heaven, né? E eu sempre via os videozinhos na internet daquelas mimosices dos bebezinhos sendo mimados pelos gatinhos, aquelas brincadeiras, aqueles videozinhos fofos, mas não rolou aqui em casa. Então, nos primeiros meses foi uma indiferença, nem gato, nem Heaven, um não dava bola pro outro. Depois que a Heaven começou a engatinhar, ela começou a ir atrás deles, mas aí eles não estavam a fim de interagir. Agora que ela acabou de fazer 1 ano, que eles estão começando uma interação, mas já rolou ali uns arranhãozinhos, já rolou uns tapinha dos gatos, né? Vai ali dar um tapinho, chega pra lá na Heaven, não quer muito, né? Mas tá começando. Então acho que vai surgir aí essa amizade entre os irmãos, tá? Então eu
acho que é isso sobre a minha leonina com ascendente em touro e lua em virgem. É. Promete essa minha filha, promete, né? Acho que eram esses os temas, então, que eu tinha para trazer sobre esse relato de experiência. O vídeo ficou comprido, né? Mas espero que vocês tenham gostado, que tenha gerado aí benefícios, insights, aprendizados para quem tenha chego até aqui o fim, né? E quero ressaltar mais uma vez algo que eu comentei um pouquinho antes do vídeo, né? Que uma mulher bem informada tem muito poder. E aqui eu até falo, né? Uma mulher que tem conhecimento tem muito poder. Seja o conhecimento das leis, o conhecimento de técnicas e procedimentos, o conhecimento realmente de fora, né? E também o autoconhecimento. É a gente como mulher, como mãe, como gestante, a gente saber o que quer. O que é importante na nossa gestação, o que é importante no nosso maternar, a gente saber isso e ter a informação, ter o conhecimento de como viver isso, como colocar isso em prática. Eu acho que esse é um ensinamento que serve não só para esse contexto da gestação, num acompanhamento pré-natal, de um parto, mas em todas as áreas da vida. A gente fazer essa reflexão de que faz parte, sim, do viver, do lutar, do ser protagonista, a gente se colocar, conhecer e se conhecer, para a gente se colocar também no mundo, tá bom? Então, um grande beijo e nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!